E aí galera, bem-vindos de volta. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os processos que acontecem no núcleo e que também tem uma relação aí de transferência de algumas substâncias e a terminação de alguns processos lá no citoplasma que a gente vai comentar. Então, para falar dos processos que acontecem no núcleo, a gente basicamente vai utilizar esse esqueminha aqui como base, que é o dogma central da biologia. O dogma central, ele começou primeiro com essa setazinha em vermelho que a gente está vendo aqui. Então, a gente estudando os processos que aconteciam no núcleo e com relação ali um pouquinho com o citoplasma, a gente viu que o DNA pode ser utilizado como base para fazer mais DNA, que é o processo de replicação do DNA ou duplicação do DNA que a gente chama. O DNA também pode ser utilizado como base para a gente fazer RNA, e esse processo a gente chama de transcrição. E cuidado, esse RNA aqui pode ser todos aqueles 3 tipos de RNA que a gente tem: transportador, ribossômico, mensageiro. Então, qualquer processo em que eu utilizo o DNA para fazer RNA, qualquer um dos 3 RNAs, eu chamo de transcrição. E quando eu utilizo o RNA mensageiro como base para eu poder fazer uma proteína, eu chamo esse processo de tradução. Então, o dogma central começou assim. Só que estudando outros organismos, principalmente os vírus, a gente viu que o RNA também pode ser utilizado para fazer mais RNA. E a gente também pode utilizar o RNA para fazer DNA. Então, utilizar o RNA como molde para fazer moléculas de DNA. Então, a gente aqui agora, a gente vai estudar os processos que estão em vermelho. Os processos que estão em azul, com certeza vocês já comentaram mais com a Ju em vírus, principalmente. Mas aqui a gente vai se ater ao processo de replicação do DNA, transcrição e tradução. Então, primeiro vamos falar da replicação do DNA, que é o processo de duplicação de uma fita dupla de DNA. As enzimas que vão ser utilizadas nesse processo, e eu vou até passar um marca-texto aqui para vocês não esquecerem, principalmente dessa aqui, que é a DNA polimerase. É a principal enzima que a gente vai falar aqui. Então, a DNA polimerase, então lembrem, ASE, terminação de enzima. E o restante do nome está falando para a gente o que essa enzima faz. Então, ela faz polímero de DNA. O que é polímero mesmo? É uma molécula grande, constituída de vários monômeros. Quando a gente fala de ácido nucleico, o ácido nucleico seria o nosso polímero e os nucleotídeos seriam os monômeros. Então, a DNA polimerase, ela faz polímero de DNA, ou seja, ela faz moléculas de ácido nucleico de DNA. Então, por isso esse nome. Então, a DNA polimerase é quem vai fabricar a nova fita de DNA. A gente também vai ver a helicase, que vai ser a enzima que vai abrir a dupla fita de DNA para que a gente possa duplicar tudo bonitinho. A primase, que vai inserir primers ali para a gente poder fazer uma das fitas de DNA que a gente vai ver. E a DNA ligase, que vai ligar uma dessas fitas, porque ela vai ser feita de forma descontínua. Então, a gente vai ver que a gente vai precisar de uma enzima que ligue esses fragmentos que foram sintetizados. E depois, quando a gente vê os processos, a gente vai escrever aqui alguns pontos, né? Algumas etapas, etapa 1 e etapa 2, dessa replicação. Alguns pontos que a gente precisa enfatizar. Então aqui, gente, imaginem que eu tenho uma dupla fita de DNA e eu vou duplicar essa dupla fita de DNA. Então, como que vai acontecer essa duplicação? Imaginem que eu tô com minha forquilha de replicação, ou seja, o conjunto de todas aquelas enzimas vão vir aqui nessa direção. Então, vão abrir o DNA nessa direção aqui, de baixo para cima. Então, a primeira coisa que vai acontecer vai ser a helicase vindo e abrindo essa dupla fita de DNA e deixando cada fita separada para que a gente possa duplicar essas duas fitas de DNA. Então, aqui eu já separei essas duas fitas. Então, elas não se separam completamente. Fica lá uma região lá em cima, ainda interagindo, fazendo ligações de hidrogênio. Mas eu deixei bem separadinho aqui para a gente saber o que vai acontecer em cada uma delas. Então, cada fita de DNA vai ser utilizada como molde para a gente fazer uma nova fita. Considerando que a gente está
vindo aqui nessa direção de baixo para cima, então a gente vai ter a DNA polimerase fazendo a nova fita de DNA daqui de baixo para cima. Só que lembrando lá da nossa aula de ácidos nucleicos, a gente tem uma definição de extremidades dessas fitas que a gente fala de 5' 3', 3', 5'. A gente viu que o 5' era aquela região onde a gente tinha um grupo fosfato e o 3' era aquela região onde a gente tinha a pentose, né, que estava livre para um grupo fosfato se ligar nela. Então, qualquer coisa, dá uma olhadinha nas anotações de vocês daquela aula de ácido nucleico. Então, imaginem que essa fita, aqui desse lado é a extremidade 3' e aqui desse lado é a extremidade 5', ou seja, aqui eu tenho o grupo fosfato livre e aqui eu tenho a pentose que está livre. Consequentemente, se aqui é 3', quer dizer que essa fita aqui, ela vai ser uma extremidade 5' e aqui em cima vai ser uma extremidade 3', ou seja, o grupo fosfato está aqui e a pentose está aqui. Tranquilo? A DNA polimerase, gente, ela vai fazer a nova fita no sentido 5', 3'. Então, não sei se vocês já viram a tirinha da Mafalda, que ela fala que o sentido da vida é 5', 3'. Ou seja, todos os processos que a gente vai ver aqui, ele vai acontecer no sentido 5', 3'. Ou seja, a enzima que está realizando o processo, ela vai fazer aquilo no sentido 5', 3'. Então, a DNA polimerase, a fita que ela vai fazer do sentido 5 para 3. Então, a fita que ela vai utilizar como molde vai ser 3', 5'. Porque ela vai fazer uma nova fita 5', 3'. Então, imaginem que a DNA polimerase está vindo aqui nessa direção. Então, ela vai começar a sintetizar a fita nesse sentido. Então, aqui vai ser 5' e aqui vai ser 3'. Ela está fazendo a nova fita no sentido 5', 3'. Tranquilo? Então, cuidado que isso é muito confundível para vocês. Então, a fita que ela está utilizando como molde é 3', 5'. Só que ela faz no sentido 5', 3'. Então, por conta disso, essa fita vai ser feita continuamente, né? Então, ela vai ser feita de forma contínua, porque a DNA polimerase está fazendo no sentido correto que ela faz, que é 5', 3'. Só que a outra fita, gente, ela estaria em qual sentido? 3', 5'. Então, a fita que seria feita aqui seria no sentido que a DNA polimerase não faz. Então, para que essa fita aqui seja duplicada e faça uma dupla fita, a gente precisa colocar primers, que são fragmentos de RNA que vão ser colocados aqui de acordo com a complementariedade, para que a DNA polimerase use isso aqui como base para poder fazer a fita de DNA no sentido 5', 3'. Ou seja, a forquilha está vindo aqui, a gente vai ter várias DNA polimerases, uma está trabalhando aqui e outra vai estar trabalhando aqui. Essa DNA polimerase que está trabalhando aqui, ela vai utilizar esse primer aqui como base e vai fazer fragmentos nesse primer. Então, ela vai vir nesse sentido aqui, de cima para baixo, de cima para baixo, de cima para baixo. Ou seja, ela vai fazer no sentido 5' para 3', 5' para 3', 5' para 3'. Então, ela vai utilizar esses primers como base. Isso tudo aqui vai ficar vermelhinho, isso tudo vai juntar. Tá vendo? E aí, a gente vai formar o que a gente chama de fragmentos de Okazaki. Ou seja, a gente vai ter uma fita em fragmentos, uma fita descontínua, porque ela não está sendo feita daqui de baixo, diretão, 5', 3'. A gente precisa utilizar primers para que a DNA polimerase utilize ele como base, como uma ancoragem, para poder fazer no sentido 5', 3'. De boas até aí. Como que ela faz essas fitas, sendo contínua ou descontínua? Por complementariedade. Então, por exemplo, se aqui nessa fita molde tem T, aqui já tem A. Desculpa a minha escrita aqui, que o mouse é terrível para escrever. Aqui tem C e aqui tem G, por exemplo. Então, aqui estão essas bases nitrogenadas. O que ela vai utilizar como base para poder fazer essa fita? A complementariedade.
Então, ela vai pegar o nucleotídeo e vai ver se há complementaridade, se há interação. Então, o T, por exemplo, ele tem que interagir com o A. Então, aqui só vai encaixar o nucleotídeo A, que tem a base nitrogenada A, porque é o que interage com o T. Então, aqui ela vai tentar encaixar o C, vai tentar encaixar o G, não vai dar certo. E aí, só vai ter interação o T. Só vai ter interação aqui o G. E só vai ter interação o C. E a mesma coisa aqui. Se aqui tem C e C, então quer dizer que aqui ela vai encaixar G e G. Fez sentido? Então, tudo é por complementariedade. Então, apagar aqui para a gente poder seguir com o nosso esquema. Então, a gente tem uma fita contínua, que é feita 5 linha, 3 linha, e uma fita descontínua, porque a gente não está no sentido 5 linha, 3 linha. A gente tem que ficar voltando aqui, usando esses primers como base. E aí, imagina que a gente vai ficar com lacunas, né? Porque esses primers, que é colocado pela primase, que a gente viu, vão ser retirados. E a gente vai ficar com esses espaços aqui, porque não é para ter RNA no meio de uma fita de DNA. E aí, quem vai ligar esses espaços? A DNA ligase. Então, ela vai terminar e deixar tudo vermelhinho aqui, tudo DNA de fato. Lembra quando eu comentei com vocês dos telômeros, que são aquelas fases, aquelas sequências repetitivas que ficam na extremidade da molécula de DNA? Então, seria, por exemplo, o que está acontecendo aqui. Como é que eu vou duplicar essa região aqui, essa extremidade, sendo que eu teria que colocar um primer aqui antes para poder duplicar essa região? Então, eu não consigo duplicar essa região porque eu teria que colocar um primer aqui fora, né? Meio que ele estaria caindo aqui da fita para eu poder duplicar essa região aqui. Então, o primer que eu consigo colocar é um pouquinho aqui, porque eu tenho que usar alguma coisa aqui como ancoragem para poder duplicar para baixo. Então, sempre vai ficar um pedacinho sem duplicar. E por isso que o telômero ele vai diminuindo o comprimento ao longo das duplicações, ao longo das divisões celulares daquela célula. Porque a gente precisa duplicar o DNA para poder dividir a célula e a gente não consegue duplicar esse finalzinho porque a gente não consegue colocar o primer aqui fora da fita. Fez sentido agora a ideia do telômero? Então vamos lá. Então imaginem que a gente terminou nossa fita contínua aqui bonitinha. A primase colocou os primers. Aí vem a DNA polimerase, faz os fragmentos de Okazaki. E aí vem a DNA ligase e retira esses primers e liga esses fragmentos. E termina a nossa fita, que foi feita de forma descontínua, mas ela vai ficar bonitinha depois. Então aqui eu vou ter uma fita molde, que eu utilizei como base, e a fita complementar a ela, que foi feita aqui, por exemplo, de forma contínua. A outra eu vou ter a fita molde, que está aqui também, e a fita complementar a ela, que acabou de ser sintetizada, que a gente até comentou que foi feita de forma descontínua. Então, eu tenho uma fita molde e uma fita complementar. Fita molde e fita complementar, que eu também posso falar que eu tenho uma fita mãe e uma fita filha, uma fita mãe e uma fita filha. Então, posso chamar dessas duas formas. Por conta disso, gente, a gente chama o processo de replicação de semiconservativo. Ou seja, eu utilizo as fitas como molde e eu vou produzir uma fita filha, uma fita complementar àquela molde. E aí essas duas vão ser uma fita dupla e essas duas vão ser uma fita dupla. Ou seja, eu estou conservando uma fita original e fazendo uma fita nova com base naquela. Conservando uma original e fazendo uma fita nova com base nessa. Então, eu tenho um processo que é semi-conservativo. Se eu utilizasse as duas como molde e depois juntasse as duas vermelhas e as duas azuis, e aí seria totalmente conservativo, porque eu deixei as originais juntas e deixei as filhas juntas. Mas eu deixo uma original com uma filha, uma original com uma filha. Então, é um processo semi-conservativo. Aqui eu deixei uma fotinho para vocês verem de maneira bem dinâmica como é que acontece isso. Então,
Aqui, ó, sentido 5 linha, 3 linha, forquilha de replicação vindo de forma contínua. E no sentido que 3 linhas, 5 linhas, eu coloco os primers e sigo fazendo os fragmentos de Okazaki. E aí a DNA ligase atua ligando esses fragmentos para poder não ficar nenhum espaço, né, onde estavam os primers antes. De boas. E a helicase está vindo aqui, ó, abrindo essa dupla fita para a forquilha de replicação seguir nessa direção aqui. Então, estabelecendo aqueles pontos que a gente precisava completar, a replicação do DNA é semi-conservativa, ou seja, eu mantenho uma fita mãe, uma fita filha, fita mãe, fita filha. Ou também chamado de fita molde complementar, fita molde complementar. E a DNA polimerase fabrica a nova fita no sentido 5 linha, 3 linha. Assim, uma fita é feita de forma contínua e outra descontínua. Então, esse é o processo de replicação. Vocês sabendo essa ideia geral, já é suficiente. E das enzimas, a mais importante é a DNA polimerase. Agora, vamos para o processo de transcrição. O que é a transcrição? A gente utilizar o DNA como base para fazer RNA. E aí a gente vai olhar para sequências específicas do DNA. A gente não vai pegar o DNA todo, transcrever o DNA todo, porque a gente, lembrando que a gente tem sequências do DNA que não codificam nada, que não tem informação para poder produzir nenhum RNA. Então a gente vai pegar as sequências específicas, que são os genes, que são sequências do DNA que produzem sim um RNA, um produto funcional, seja ele qual tipo de RNA for, RNA transportador, ribossômico ou RNA mensageiro, tá bom? Então, a transcrição, ela vai atuar numa sequência específica do DNA, que seriam os genes. Pô, Sara, mas como é que a enzima vai saber que aquilo ali é um gene? Eu vou ter uma região que eu chamo de região promotora, que vai indicar para a enzima que aquilo ali naquele momento, começa um gene. Então, é uma sequência específica, normalmente é uma repetição de bases específica, uma sequência específica que vai indicar para a enzima que ali, a partir dali, eu vou ter um gene. E aí a gente começa o processo de transcrição. Então, podem ser obtidos desse processo, como eu já falei, RNA mensageiro, transportador ou ribossômico. Lembrando que a região do núcleo, onde a gente tem a produção desses RNAs ribossômicos, a gente chama de nucleolo. Lembrem disso. Então, o nucleolo é a região do núcleo onde tem a produção desse tipo de RNA. O restante da cromatina, a gente vai ter a produção desses dois. O restante, né, das regiões do núcleo. Qual é a enzima que faz esse processo? Novamente aqui, vou grifar para vocês. É a RNA polimerase. Agora esse nome faz sentido? ASE, terminação de enzima. RNA polimerase, ela faz polímero de RNA. Então, ela vai utilizar o DNA como base para fazer um ácido nucleico de RNA. Então, por isso, é RNA polimerase. E aí, a gente vai responder o que é splicing alternativo, que talvez vocês já ouviram falar. Que é meio que um preparo, uma maturação que a gente vai ter do RNA, tá bom? Então aqui eu coloquei uma fotinha que a qualidade não está tão boa, mas foi a melhor foto que eu achei para a gente poder ver essa situação acontecendo. Mas já vou mostrar para vocês um programinha que eu tenho que a gente vai fazer literalmente a transcrição juntos. Então aqui eu tenho uma dupla fita de DNA, que a RNA polimerase é a que vai fazer praticamente todo o processo. Então ela vai abrir a dupla fita de DNA numa região específica onde eu tenho o gene, e ela vai utilizar uma fita como molde para eu poder fazer o RNA. O RNA, gente, também vai ser feito no sentido 5 linha, 3 linha. Então, aqui na minha pontinha que começou a ser sintetizada, ela é 5 linha. E aqui na pontinha que está sendo sintetizada, tá o 3 linha. Então, essa fita molde, ela que é utilizada, ela é 3 linha, 5 linha. Pensando que eu estou nessa direção aqui. Então, a fita de RNA que está sendo feita é 5 linha, 3 linha. Então, aqui eu tenho uma extremidade 3 linha da fita molde. E aqui eu tenho uma extremidade 5 linha da fita molde. A fita que é complementar a essa fita molde, ou seja, essa fita aqui do DNA, eu chamo ela de fita codificadora.
Então, a fita complementar à fita molde é a fita codificadora. Que vamos analisar uma coisa. Se eu tenho, vou colocar aqui as nossas bases nitrogenadas. Se eu tenho aqui, por exemplo, uma sequência, vamos supor, T, C, G, perdão pela grafia, A. Então, essa aqui é a minha fita molde. Então, aqui é um C. Então, T, C, G, A. Para a RNA polimerase fazer esse RNA aqui, ela vai utilizar com base na complementaridade entre as bases para poder fabricar a nova fita. Então, aqui no RNA, o que eu vou ter? T vai parear com A. C vai parear com G. G vai parear com C. A parearia com T, só que a gente está falando de RNA, então ele vai parear com U. E vai parear com U novamente. Então, aqui seria a minha sequência de RNA, de bases do meu RNA. Pensando que essa fita aqui é complementar a essa, qual que seria a sequência dessa fita aqui nessa região? Então, aqui estaria um A, aqui estaria um G, depois viria o C, depois viria o T e depois T de novo. Então, ficaria a mesma sequência do RNA, porque ambas, né, são complementares à fita molde, só que no lugar do U eu tenho T. Faz sentido isso? Então, muitas questões, às vezes, traz para a gente a fita codificadora e pede para vocês falarem qual que seria o RNA mensageiro a partir daquela fita. Aí, o que a gente pode fazer? A partir da fita codificadora, fazer a fita molde e a partir da molde fazer o RNA, ou, mais rápido, eu posso pegar a fita codificadora e no lugar do T eu coloco o U, que aí vai ser o RNA já pronto. Então, é uma forma mais fácil da gente fazer se a gente tiver essa sacada aí. De boas, então isso aqui seria a transcrição. Eu estou utilizando uma fita como molde, fazendo um RNA, que pode ser mensageiro, transportador ou ribossômico. E agora vamos para a nossa tradução, que é a montagem da proteína, ou seja, é o processo onde a gente tem a produção de proteína. Lembrando que a tradução, essa síntese proteica, ela vai ser realizada pelos ribossomos, a organela que está lá no citoplasma, que pode estar livre no citoplasma ou pode estar aderida a uma membrana de uma organela que a gente chama de retículo endoplasmático rugoso. Então, são essas duas organelas, né? O retículo endoplasmático rugoso, que tem vários ribossomos aderidos nele, e o ribossomo livre no citoplasma, que vai fazer esse processo de tradução na célula. Então, eles estão lá no citoplasma. Então, a tradução, gente, vai acontecer no citoplasma. Replicação do DNA e transcrição, como a gente está utilizando o DNA como base para fazer esses processos, acontecem lá no núcleo. Só que a tradução, ela vai acontecer lá no citoplasma. Então, voltando aqui, aconteceu a transcrição. Imaginem que esse RNA que eu estou fazendo é um RNA mensageiro. O que vai acontecer com ele agora? Esse RNA mensageiro, gente, pode acontecer de a gente no meio aqui de genes. Então, eu posso ter um gene aqui e outro gene aqui, eu estou transcrevendo tudo de uma vez. Eu transcrever uma parte que não é codificante, ou seja, eu transcrever um intron junto desses dois genes que estão aqui nessa região. Então, esse RNA, ele é um pré-RNA mensageiro. Ele não está maduro ainda, ele ainda tem regiões que não são codificadas aqui no meio dele. Então, o que eu posso fazer para retirar esse intron? Aquele termo, né, que a gente comentou de splicing alternativo. Então, esse splicing alternativo é esse processo em que eu vou ter a retirada dos introns que podem ter aqui nesse RNA que foi feito. E retirando esses introns, eu vou agora formar o RNA maduro em si. Então, o RNA mensageiro maduro, que vai ter a mensagem completa, bonitinha agora, para se fazer uma proteína.
Então, splicing alternativo é o processo em que eu amadureço o meu RNA, tirando os introns que podem estar ali no meio das sequências que eu tenho interesse. Tirei os introns, então agora esse RNA está maduro. Então ele vai ser encaminhado para os ribossomos para que a gente tenha a tradução. Então essa tradução vai ser a montagem da proteína, ou seja, a produção de proteína em si. Então o RNA mensageiro ele vai ser enviado para o citoplasma e vai interagir com esses ribossomos para que a gente produza as proteínas. E a gente vai ter a participação de todos os RNAs nesse processo. Então, o RNA mensageiro ele vai levar a informação do DNA para produzir a proteína no citoplasma. Então, o RNA mensageiro ele vai ter a sequência de nucleotídeos para a gente determinar a sequência de aminoácidos. E a gente vai ver que essa leitura vai ser feita a partir de códons, que vai ser o código que a gente vai usar para poder fazer essa proteína. Então, já a gente vai falar o que são esses códons. RNA transportador é o outro RNA que também participa desse processo. Ele vai transportar o quê? Ele vai transportar os aminoácidos. Então, ele vai trazer os aminoácidos para o ribossomo para que esses aminoácidos sejam utilizados para fazer a proteína. E o RNA ribossômico, ele forma ribossomos. Então, se a gente não tiver esse RNA, a gente não tem ribossomo, a gente não tem tradução como um todo. Então, o RNA ribossômico vai formar os ribossomos e esse ribossomo vai proporcionar a interação entre o RNA transportador e o mensageiro para a gente fazer a proteína. Então, a gente vai ver isso tudo acontecendo, tá? Não se preocupem. E a gente também vai responder isso aqui. O que é código genético, que isso é muito importante para vocês. Então aqui eu coloquei uma imagem para a gente ver mais ou menos o que acontece essa tradução, como é que acontece esse processo de tradução. Então aqui eu tenho o RNA mensageiro, que tem a sequência de nucleotídeos que vai determinar para mim a sequência dos meus aminoácidos na minha proteína. Esse RNA mensageiro ele vai interagir com um ribossomo. E o RNA transportador, que seria esse aqui, também vai interagir com o ribossomo. E ele está trazendo os aminoácidos. Quando os cientistas, há muito tempo atrás, estavam estudando como acontecia esse processo de tradução, eles perceberam que, eu tenho uma sequência no RNA mensageiro que é utilizada como base para eu poder fazer a minha proteína. Só que o que é correspondente a aminoácido nessa sequência? Então, primeiro eles pensaram, vamos supor que cada base nitrogenada vai ser correspondente a um aminoácido. Então, o A seria correspondente a um aminoácido, o U seria correspondente a outro aminoácido, o C a outro aminoácido e o G a um aminoácido também. Só que aí, com isso, no total, a gente teria 4 aminoácidos possíveis. Só que a gente tem um total de 20 aminoácidos nas nossas células. Então, não faria sentido isso. Então, eles pensaram, então talvez são uma sequência, de 2 bases nitrogenadas para ser correspondente a um aminoácido. Só que aí a gente teria uma possibilidade de 16 aminoácidos. Só que a gente tem 20, então também não está encaixando. Então, eles pensaram, então deve ser 3. Então, uma trinca de nucleotídeos, de bases nitrogenadas, vai ser correspondente a algum aminoácido. Só que a gente teria, se eu não me engano, um total de 64 possibilidades. Eles pararam e pensaram, mas é muita possibilidade, muito acima do tanto de aminoácidos que a gente tem. Mas é exatamente isso mesmo, e eles depois justificaram o que aconteceria então com essas outras combinações que a gente teria dessas bases nitrogenadas. Então vamos por partes. Então, primeiro, a gente estabeleceu, então, que, de fato, a gente lê o RNA mensageiro em trincas, a cada 3 nucleotídeos, a cada 3 bases nitrogenadas. E a gente chamou essa trinca de códon. Então, códon é a trinca. Então, por exemplo, GCA seria um códon, seria uma trinca. Só que, o que eles perceberam também no processo de tradução? Que eu tenho um códon específico que indica para o ribossomo onde vai começar tudo, que é o códon AUG. Então, esse é o códon de iniciação. É o códon que indica que ali começa a minha proteína, minha sequência de aminoácidos para eu fazer minha proteína. Então, independente do que tiver aqui atrás, gente, eu só vou começar a ler os códons
ler as bases como trincas, como códons, quando aparecer A ou G. Então, eu posso ter aqui um tanto de letrinhas, eu só vou começar a ler como códon, como trinca, quando tiver A ou G. Então, aqui seria o momento onde eu começaria a ler como trinca. Então, aqui eu considero os três juntos, A ou G, UAA, GAC, CU e o que tiver para frente. Então, a gente está vendo por enquanto que a gente tem esse códon de iniciação, que é o A ou G, que vai indicar para a gente onde começa. Só que a gente também tem códons que indicam para a gente onde termina, que é os códons de terminação, que é o UGA, UAA e UAG. Então, são esses três os stop códons que a gente chama. Então, A ou G seria equivalente a algum aminoácido, o UU seria equivalente a outro aminoácido, GAC a outro aminoácido, CU e o que tiver aqui para frente a um outro aminoácido. Então, por enquanto, nesse intervalo aqui, eu não tive nenhum stop códon, nenhum códon de terminação. Então, aqui não vai terminar a minha tradução. Vai terminar quando aparecer um desses códons aqui. Fez sentido até aí? Então, quem vai trazer os aminoácidos para a gente? O RNA transportador. Então, o RNA transportador está carregando o aminoácido. Como é que a gente vai saber que aquele aminoácido é correspondente a esse códon? Através de um anticódon. Então, o anticódon, que é uma sequência nessa região aqui que o RNA transportador tem, vai interagir com esse códon aqui. Então, o a gente sabe que interage com U. A com U, C interage com G. Então, significa que esse anticódon é complementar a esse códon. Então, significa dizer que esse aminoácido é correspondente a esse códon aqui. Então, o ribossomo vai segurar esse aminoácido e vai ligar no próximo aminoácido que esse RNA transportador está trazendo. Então, o UU tem que ter como anticódon AAA. Então, esse RNA transportador que está chegando aqui é de fato correspondente a esse códon. Então, é assim que vai acontecendo. Então, isso aqui bateu a correspondência, esse aminoácido vai ligar nesse e vai fazer uma ligação peptídica e a gente vai começar a produzir a nossa proteína. Para a gente entender melhor visualmente todo esse processo, eu vou para um outro programinha com vocês, sair do PowerPoint aqui, para a gente ver isso acontecendo. Então, vamos sair aqui. Vou aqui para esse programa. A gente vai fazer a transcrição e a tradução para a gente ver tudo acontecendo bem dinâmico. Então, aqui, deixa eu tirar um sonzinho que está tocando. Ele passa para a gente o passo a passo, explicando o passo a passo. É bem legal isso aqui. Então, a expressão gênica compreende os processos por meio dos quais as informações hereditárias contidas nas moléculas de DNA são decodificadas, ou seja, são expressas. Esses processos incluem a transcrição do DNA em RNA mensageiro e a tradução do RNA mensageiro em proteína. Então, a gente vai ver isso tudo acontecendo agora. Então, aqui ele está mostrando as várias moléculas de DNA que eu tenho dentro do meu núcleo e a gente vai numa sequência específica desse DNA para a gente poder fazer a transcrição. Então, a gente está abrindo essa dupla fita de DNA, a gente vai utilizar uma fita de DNA como molde, e aí a RNA polimerase, que ele chamou aqui de polimerases do RNA, vão fazer a transcrição para a gente. Então, aqui eu tenho uma fita de DNA que está sendo utilizado como molde para eu fazer o meu RNA. E aqui a gente vai fazer junto esse processo. Então, aqui eu tenho a base nitrogenada A. Então, a RNA polimerase, com base na complementariedade, ela vai fazer a nova fita de RNA. Então, A vai parear com o quê? Com T? Vamos ver. Não vai parear com T, porque lembrando que o T, quando a gente vai para o RNA, ele é substituído pela uracila. Então, o programa até indica isso pra gente, que, opa, tu tá fazendo errado. Então, o A, ele vai parear com o U. Então, encaixou. O T vai parear com A. G vai parear com C. O T vai parear com A. Então, vai ter uma sequência de AR aqui. A vai parear com U, lembrando. C vai parear com G.
C, G, G, A, U e um Czinho aqui. Então, fizemos a nossa fita de RNA mensageiro com base numa fita de DNA. Então, você pareou 15 bases. Numa célula real, as moléculas de RNA têm, em geral, milhares de bases de comprimento. Após a transcrição, a molécula de RNA mensageiro se desprende e a cadeia molde de DNA volta a se unir com a sua complementar. Ou seja, fizemos o RNA, agora a fita de DNA vai fechar novamente e esse RNA vai ser encaminhado lá para o citoplasma. Então, ele mostra aqui tudo fechando bonitinho, voltando a ser uma dupla fita de DNA. E esse RNA vai ser encaminhado lá para o citoplasma. Aí ele comenta aqui que vai acontecer, né, o splicing, para a gente retirar os introns. Agora a gente está lá no citoplasma, o RNA mensageiro está interagindo com o ribossomo. Aqui a gente vai ter as opções para a gente escolher os nossos RNAs transportadores. Então, a gente sabe que o A, o G, é o nosso códon de iniciação. Então, ele que vai dizer para a gente que ali começa a nossa proteína. Foda-se o que estava aqui antes disso. Estava um tanto de base nitrogenada. Eu só começo a ler em códons quando tiver A ou G. Então, o A ou G aqui é o meu start. O que eu tenho que fazer agora? Escolher meu anticódon, ou seja, qual vai ser a sequência complementar a ou G? Vai ser U, A, C, concordam? Então, U, A, C vai ser o meu anticódon. Então, significa que o aminoácido que eu estou trazendo aqui nesse RNA transportador é correspondente a esse códon aqui. Agora, o ribossomo vai proporcionar a interação do próximo RNA transportador com esse códon. Então, eu tenho o códon AUA. Qual que vai ser o meu anticódon? Vai ser UAU. Então, UAU. O que ele fez aqui? Ele ligou um aminoácido no outro, liberou aquele RNA transportador que estava aqui interagindo, e agora eu vou ter um outro RNA transportador que vai chegar aqui para poder ligar a próxima proteína, o próximo aminoácido, para poder fazer a proteína. Então, a gente tem o CG, que vai ser complementar a AGC. Então, a AGC, que é a serina. Ligou. Qual que é o próximo? GGA, que vai ser CCU. CCU. UAA, que é complementar a AUU. Opa, parada. Então, o que aconteceu aqui? Esse códon, como a gente comentou, ele é um stop códon, né? UAA. Então, voltando aqui, ó, UAA é um códon de terminação, é um stop códon. Então, o que significa isso? Que vou até voltar aqui, que no RNA transportador, o anticódon dele não está carregando nenhum aminoácido. Então, significa que quando esse RNA transportador, que tem o anticódon de algum códon de terminação, chegar ali e interagir, como ele não carrega nenhum aminoácido, significa que aquela ali é a proteína, então ela vai se desprender do ribossomo e vai ser finalizada, vai ser feita. Então, ali terminou a nossa proteína, como a gente viu que ele se soltou. Fez sentido, gente? Então, a gente pode ver todo esse processo aqui de transcrição que aconteceu e de tradução acontecendo também. Então, é assim que a gente vai formando a nossa proteína, ligando os aminoácidos que o RNA transportador está trazendo para a gente. Então, formamos a nossa proteína, que a gente teve um stop códon ali que o RNA transportador não estava carregando nenhum aminoácido naquele momento, quando a gente tinha aquele anticódon complementar a esse stop códon, e a gente liberou a nossa proteína. Então, aqui eu tenho essa tabelinha que com certeza vocês já viram, que eu tenho todas as possibilidades de combinações de códons,
e a sua correspondência, né, em relação aos aminoácidos. Isso é o código genético, gente. O que é código genético? Quando eu estou utilizando um código para alguma coisa, quer dizer que eu estou fazendo uma leitura e a minha leitura está se baseando em algum código. Então, qual que é o meu código? Códon sendo equivalente a aminoácido. Então, o códon sendo equivalente a aminoácido, essa correspondência é o meu código genético. Então, o U é correspondente a esse aminoácido. CUU é correspondente a esse aminoácido. Então, é o código que eu estou utilizando para fazer uma proteína. O código genético, ele é universal. O que significa dizer que ele é universal? Significa dizer que praticamente todos os organismos vivos eles vão utilizar essas correspondências. Então, praticamente para todos os organismos vivos, CUU é leucina. Fez sentido? Então, essa é a ideia do universal. Não é à toa que é um dos argumentos que a gente usa para falar que talvez vírus é sim um organismo vivo, porque ele utiliza o mesmo código genético dos outros organismos. Uma coisa que eu queria salientar com vocês é que AUG, que é o códon de iniciação, ele é correspondente à metionina. É o único aminoácido que eu quero que vocês lembrem. Então, sempre uma proteína vai começar com o aminoácido metionina, porque sempre eu tenho que ter esse códon iniciando tudo. Então, sempre o primeiro aminoácido que vai ter é a metionina, e é o único aminoácido, a única correspondência que eu quero que vocês guardem, tá bom? E além disso, gente, o código genético ele é degenerado. O que significa dizer isso? Lembra que eu falei que eu tenho 64 possibilidades de combinações aqui entre essas bases? Então significa que eu estou tendo uma sobra de combinações em relação à quantidade de aminoácidos que eu tenho. Então, por conta disso, eu posso dizer que o código genético é degenerado. Ou seja, mais de um códon é correspondente ao mesmo aminoácido. Ou eu também posso falar que um aminoácido é correspondente a mais de um códon. Então, a leucina, por exemplo, ela é correspondente a esses 4 códons aqui que a gente está vendo. Então, essas variações aqui desses códons são correspondentes à leucina. Isso é uma forma até de proteção para a gente, porque se eu tiver uma mutação em que antes era CUU e agora é CUC, eu consigo, de certa forma, driblar essa mutação e ter o mesmo produto final, ter o mesmo aminoácido e, consequentemente, a mesma proteína ali, que vai ter na sua composição a leucina. É uma forma de driblar uma mutação que a gente até fala de uma mutação silenciosa, porque a gente teve uma alteração na sequência, mas a gente não mudou o nosso produto final. Então, lembre que o código genético é universal, é degenerado, que o código genético é essa correspondência de códon e aminoácido. E a última coisa que eu queria frisar é que aqui nos códons de parada, o AA, o AG e o GRA está escrito pare, ou seja, esses códons não têm uma correspondência, né, em relação a algum aminoácido. Então, por isso que quando o RNA transportador chega lá, não tem nenhum aminoácido ali, a proteína ela é solta, liberada. Tranquilo? Qualquer dúvida, estamos disponíveis no nosso e-mail para dúvidas, estamos disponíveis também pelo WhatsApp, então vocês podem ficar à vontade para tirar dúvidas com a gente, tá bom? A gente também está fazendo plantões pelo Zoom para poder tirar as dúvidas de vocês, então qualquer coisa a gente reexplica algum ponto dessa aula. Peguem os roteiros de estudos de vocês para vocês verem os exercícios que a gente deixa para quando vocês finalizarem a aula, vocês fazerem. Então, sempre vocês podem utilizar a apostila de vocês semestral como base, que tem muitos exercícios para vocês. E a gente também está deixando algumas listas complementares lá no Drive da Biologia, tá bom? Então, façam as listas, façam os exercícios da apostila, leiam a teoria da apostila, que vai ajudar muito vocês em tudo. Qualquer coisa, estamos à disposição. Beijinhos e bons estudos!